Olá, amigos do YouTube, de volta e para iniciarmos um curso referente ao Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Uma questão importante não só para o concurso de membro, o concurso para ser promotor de justiça substituto, tá? Mas também uma questão importante para os servidores, para quem presta concurso para servidor do MPSC. Então, o que nós faremos aqui no presente curso? Nós vamos analisar a Constituição do Estado de Santa Catarina e vamos analisar também a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, tá? Então o foco é, primeiramente, a Constituição do Estado e depois nós vamos analisar a Lei Orgânica. O mais importante no estudo da Constituição do Estado é verificar quais são os artigos da Constituição Estadual que complementam aquilo que vocês já estudaram na Constituição da República. Lembro, eu já disponibilizei há algum tempo, inclusive, tá? O curso completo sobre o Ministério Público na Constituição da República, os artigos 127 até 130A da Constituição. Basta procurar aí na lista, né, nas listas do canal, tá, que vocês irão encontrar toda essa parte referente aí à Constituição da República, tá? Então vejam só, partindo para a nossa aula em si, para o início do nosso curso, nós vamos para o artigo 93 da Constituição do Estado de Santa Catarina. Nós vamos estudar a parte referente às funções essenciais da Justiça e especificamente a seção relativa ao Ministério Público Estadual. Então vejam o artigo 93, que é uma cópia do artigo 127 da Constituição da República. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, tá? Já expliquei detalhadamente a competência, melhor dizendo, né, o conceito de Ministério Público, as funções do Ministério Público lá na Constituição da República e inclusive o posicionamento constitucional do MP com relação à organização dos poderes como um todo. Não deixem de assistir a aula sobre o artigo 127 da Constituição, tá? Não vou repetir os mesmos ensinamentos aqui no artigo 93. Nosso objetivo na Constituição Estadual é complementar aquilo que nós já aprendemos na Constituição da República, tá? Então, ó, quem ainda não assistiu, ver artigo 127 da Constituição da República. Assistir a aula sobre o artigo 127 da Constituição da República, o 93 é uma cópia na literalidade, né, do artigo 127. O mesmo acontece com o artigo 94, que é uma cópia do parágrafo único do artigo 127. Quais são os princípios institucionais do Ministério Público? Unidade, indivisibilidade, independência funcional. Uma questão importantíssima, questão básica de qualquer concurso para MP, tá? Mas mesmo assim, né, volto a dizer, ó, assistam a aula sobre o artigo 127, parágrafo único, não vou repetir aqui todas as explicações, tá? Então são princípios institucionais do Ministério Público, a unidade, a indivisibilidade, a independência funcional. Coloquem aí no material de vocês, ó, ver, assistir a aula sobre o artigo 127, parágrafo único da Constituição da República. O objetivo do nosso presente vídeo aqui, ó, é analisar sobretudo o artigo 95. Em termos de Constituição Estadual, o artigo 95, ele traz acréscimos àquilo que nós já estudamos, já aprendemos na Constituição da República. Então atenção com o artigo 95 da Constituição Estadual. Vejam só o que dispõe a Constituição do Estado de Santa Catarina em seu artigo 95. São funções institucionais do Ministério Público, além das consignadas no artigo 129 da Constituição Federal. As seguintes. Inciso 1º. Representar sobre a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal. Opa, o Ministério Público, enquanto um defensor da ordem jurídica, enquanto um defensor da ordem social, do interesse social, ele naturalmente vai defender, vai tentar defender a Constituição. Seja a Constituição da República, como nós vimos lá na Constituição, lá no artigo 129 da Constituição da República, seja a Constituição Estadual. Eu tenho que lembrar
falar que a Constituição de um Estado é a norma mais importante daquele Estado. Ora, se a Constituição estadual é a norma mais importante, naturalmente o Ministério Público ele tem legitimidade para agir quando a Constituição daquele respectivo Estado estiver sendo atacada. Então, se eu tenho uma afronta à Constituição catarinense, naturalmente o Ministério Público do Estado de Santa Catarina está legitimado a agir. Se eu sou promotor de justiça, tá? E exerço ali as minhas funções institucionais em uma determinada comarca, junto ao juiz de direito, junto à justiça de primeira instância, naturalmente eu posso provocar o juiz de direito, eu posso provocar o controle difuso de constitucionalidade, né? Aquele controle relacionado a um caso concreto. Se eu sou o procurador-geral de justiça, o chefe do Ministério Público Estadual, eu posso entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, diretamente lá no Tribunal de Justiça, diretamente lá no TJSC. Afinal de contas, quando se fala de defender a Constituição Estadual, todo o TJ é o guardião maior da Constituição Estadual. Então, naturalmente, existe também controle concentrado de constitucionalidade, a possibilidade, né, do Ministério Público, aqui no caso, provocar esse controle de constitucionalidade, concentrado de constitucionalidade por parte do Tribunal de Justiça, tá? É por isso que eu digo, gente, não adianta pegar a legislação, Constituição Estadual e começar a estudar essa parte do Ministério Público sem antes ter estudado funções essenciais da Justiça na Constituição da República, sem antes ter uma noção aí sobre poder judiciário na própria Constituição da República, na própria Constituição do Estado, tá? É por isso que eu sempre chamo a atenção. Não deixem de assistir às aulas sobre funções essenciais da Justiça na Constituição da República e também sobre poder judiciário. Vai ficar muito mais fácil, tá? Mas enfim, no artigo 95, inciso 1º, nós estamos falando de uma competência natural do Ministério Público Estadual e principalmente, tá? O foco maior aqui, ó, é a defesa da Constituição Estadual. É uma representação sobre a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, tá? Frente, né, à Constituição estadual, ou seja, uma norma estadual, uma norma de um município catarinense está afrontando a Constituição do Estado de Santa Catarina. Naturalmente, o Ministério Público está legitimado a agir, tá? Inciso 2º, promover a ação de responsabilidade civil dos infratores de normas penais ou extrapenais por atos ou fatos apurados em comissões parlamentares de inquérito. Por que eu tenho especificamente essa atribuição? Ora, se eu tenho algo sendo investigado em uma comissão parlamentar de inquérito, existe interesse público, existe interesse social. Se existe interesse social, nós temos que ter a participação do Ministério Público. Se envolve o Estado de Santa Catarina, nós temos que ter a participação do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, tá? Então, é por isso que eu tenho essa ação de responsabilidade civil dos infratores, né, de normas penais ou extrapenais por atos ou fatos apurados em CPIs. Então, imagine, a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, né, fez ali uma comissão parlamentar de inquérito, eu tenho o resultado final, o relatório final dessa CPI e com base no que foi levantado no relatório final, o Ministério Público está legitimado a agir, está legitimado a provocar o órgão competente do Poder Judiciário para que promova a responsabilização. Afinal de contas, normas penais ou até mesmo extrapenais foram afrontadas e por isso o Ministério Público precisa agir tendo em vista o interesse social, tendo em vista, né, que aquilo decorre de uma comissão parlamentar de inquérito. Inciso 3º. Conhecer de representações por violação de direitos humanos ou sociais decorrentes de abuso de poder econômico ou administrativo, para apurá-las e dar-lhes curso junto ao órgão ou poder competente. Marquem o inciso 3º. Para mim, dos incisos do artigo 95 aí, ó, o que mais tem chance de ser cobrado em um concurso é justamente o inciso 3º. Eu tenho uma questão óbvia aqui, ó. Conhecer de representações por violação de direitos humanos. Peraí, gente, direitos humanos, se eu falo de direitos humanos, eu estou falando de direitos individuais indisponíveis. Se eu tenho um ataque, afronta a um direito individual indisponível, é obrigatória a participação do Ministério Público. Então é claro que o Ministério Público do Estado de Santa Catarina vai conhecer de representações por violação de direitos humanos. O mesmo vale para quando eu tenho uma violação de interesse social. Decorrente de abuso de poder econômico ou administrativo. Peraí, eu tive abuso de poder econômico, eu tive abuso
né, de um poder aí administrativo. A partir do momento que isso acontece, eu tenho que ter a participação do Ministério Público, porque o interesse social foi lesado, tá? E a partir do momento, né, que o interesse social é lesado, é obrigatória a participação de qualquer Ministério Público, tá? Então, atenção com o inciso 3º. Inciso 4º, fiscalizar os estabelecimentos que abriguem menores, idosos, incapazes e pessoas portadoras de deficiência. Marquem também. Por quê? Ora, na hora que eu falo de um estabelecimento que abriga menor, tá? Um abrigo lá de menores, tá? Na hora que eu falo de um estabelecimento que abriga idosos, um asilo, por exemplo, incapazes ou pessoas portadoras de necessidades especiais, portadoras de deficiência, naturalmente eu tenho que ter a ação do Ministério Público. Eu estou falando de direitos individuais indisponíveis, tá? Então é por isso que qualquer Ministério Público estadual, em qualquer constituição estadual, vocês irão encontrar essa função aqui, ó, fiscalizar os estabelecimentos que abriguem menores, idosos, incapazes e pessoas portadoras de deficiência, tá? Inciso 5º, ó, velar pelas fundações. Então, fiscalizar, acompanhar o trabalho das fundações. Eu tenho um interesse público, interesse social envolvido, por isso a participação do Ministério Público, tá? Dos incisos do artigo 95, tá? Os mais importantes aqui, ó, inciso 3º, inciso 4º e inciso 5º, tá? Vamos dizer que são as novidades trazidas em si pela Constituição Estadual. Porque o inciso 1º, o inciso 2º, ele está embutido naquilo que a gente já estudou também lá no artigo 129 da Constituição. É claro que o enfoque aqui é sempre mais estadual, é sempre mais com relação à realidade do respectivo estado, tá? Mas o importante mesmo, que acrescenta mesmo de informação aqui, ó, nós temos que ter cuidado é com o inciso 3º, inciso 4º e inciso 5º, tá? Então atenção com o artigo 95, ok? Ó, vamos finalizar nosso primeiro vídeo por aqui. No nosso próximo encontro eu dou continuidade com as aulas sobre o Ministério Público na Constituição do Estado de Santa Catarina, tá? Então, o Ministério Público Catarinense, uma questão importantíssima para o concurso de promotor de justiça e também para o concurso de servidores do MPSC. Obrigado e até o nosso próximo vídeo.